Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Caminhamos pela vida, às vezes com incertezas, às vezes com certezas de coisas que pensamos saber. A verdade, o mundo é muito maior e as coisas que existem no campo da nossa não percepção são muito maiores do que podemos entender e perceber. Alguns conhecem. Exemplo, Paulo, depois do encontro com Jesus, tem o seu lado espiritual acentuado de tal forma que a sua sensibilidade a ele, a esse mundo espiritual, o fez escrever sobre coisas inerentes ao mundo espiritual. Coisas que nós fisicamente não podemos saber. Por isso, alguns dizem, não acredito em fantasma, mas que eles existem, existem. Eu só posso dizer que o mundo espiritual é latente. E neste mundo espiritual habitam anjos e demônios. Deus é espírito e fez esse planeta, essa terra, a partir do mundo espiritual. Logo, o espiritual existe antes do material e existirá eternamente, enquanto o material pode ser modificado, não é mesmo? Toda estrutura física pode ser modificada. Quero dizer com isso, meus amados irmãos, que a nossa não percepção do mundo espiritual não faça com que ele não exista. Paulo, em Atos 22:3, diz assim: Quanto a mim, Paulo, sou judeu, nascido em Tarso de Cilícia, e nessa cidade criada aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso de Deus como todos vós hoje veis. Por que Paulo deu essa apresentação de si mesmo? Porque o que Paulo vem a fazer depois pode ser loucura aos olhos daqueles que o conheciam. Ele fala de ter ido ao terceiro céu. Ele fala de coisas sobrenaturais que as pessoas no tempo e naquele tempo poderiam considerá-lo louco. Mas ele fala com tanta propriedade, como um conhecedor, e não apenas como aquele que faz uma projeção de algo que poderia ser, que as suas cartas são inseridas na Bíblia e ele é reconhecido canonicamente como servo do Senhor Jesus e que as suas palavras são inspiradas pelo Espírito Santo. Logo, Paulo nos adverte em Efésios de termos uma armadura, de caminharmos com fé, de entendermos que precisamos dessa armadura, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta, na verdade, é contra as hostes espirituais da maldade. Entendemos tudo fisicamente, não entendemos espiritualmente. Se entendêssemos espiritualmente, não nos preocuparíamos com nada fisicamente. Porque se colocamos Deus no controle de nossas vidas e entendemos que nada vai nos acontecer contrário à vontade de Deus, mesmo as aflições. Porque tudo é um caminho. Quando você vai passear de férias lá no sítio, longe, você pega o asfalto, depois você pega uma estrada de terra, você vai para um lugar que não tem todos os recursos tecnológicos, às vezes não pega Wi-Fi, às vezes não pega internet, às vezes não pega nem celular, sinal. Então você abre mão disso para viver um outro momento que é de descanso nesse sítio. Bem, na vida caminhamos muitos caminhos. Ora alegria, ora tristeza, ora angústia, ora incerteza. O que quero dizer com tudo isso? Tudo é um pacote muito grande a existência humana. Não devemos apenas olhar fisicamente para a existência plena. O que é existência plena?
É tudo que você nasceu para ser. Uma alma vivente que o Senhor permite para escutar sobre as coisas que são universais, que estão no universo, no cosmos. Por que o cientista descobre alguma coisa? Porque Deus revela. Ou você acha que há descobertas? Não há descobertas. Há revelações. Como? Uma maçã cai na cabeça e eu descubro a lei da gravidade? A maçã já caiu na cabeça de quantas pessoas? Aí o moço está querendo descobrir alguma coisa que combata uma doença e ele, depois de tentar muitas vezes, deixa a lâmina suja e vai embora para casa descansar. No outro dia ele chega, está mofado. E ele percebe que aquele mofo matou as bactérias. E então ele descobre a penicilina. E aí? Foi uma descoberta ou foi uma revelação? Amados, há muito mais para ser vivido. E não é no plano físico. Há muito mais para ser visto e não é no plano físico. Se você já viu uma pessoa endemoniada, você vai ver que há uma coisa muito estranha acontecendo ali. E você se pergunta, isso está acontecendo realmente? A pessoa falar com a voz de outro, ter uma força descomunal, ninguém conseguir segurar essa pessoa. E de repente chega um homem de Deus e numa simples palavra diz, está repreendido em nome de Jesus, e pronto. A força que estava naquele ser humano se dissipa. Eu quero dizer para todos vocês, meus amados irmãos, nesse dia, que a nossa preocupação é vã. Porque a palavra já nos adverte e diz assim, não vos preocupeis com nada. Ora, não nos preocupar com nada significa confiar em algo que nos tire essa preocupação. Amém? E se eu preocupo com alguma coisa, eu não estou confiando. E se eu confio, não preocupo. Logo, o objeto da minha confiança tem que ser muito poderoso. É por isso que, quando Deus se manifesta na sua vida, na minha vida, Ele tem que ser único. E nós temos que estreitar esses laços com Deus, para que a gente sinta que essa confiança aumente e nossa preocupação diminua. Não sei como está a tua vida hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, mas eu sei que a sua esperança tem que estar lá no alto. Porque se você perdeu um ente querido, eu quero te dizer uma coisa, você perdeu mesmo, mas ele não está morto. Porque a vida se prolonga além do conhecimento físico que nós temos da vida. Portanto, amado, tudo que eu posso dizer a você é, confia no Senhor, descansa nele, e o mais Ele fará. Fica com Deus, meu amado irmão. Fica com Deus, minha amada irmã.